podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul, série Fundadores, dia 7 de maio de 2025. Comigo tenho Nuno Silva da Euroreplay, Pedro Amaral do Instituto Superior Técnico e da Frontwave, Tim Vieira da Brave Generation e André Marquet da Productize. Meus caros, sejam bem-vindos. Tudo bem convosco? Tudo em forma? Tudo em forma. Fantástico, fantástico. Tudo bem, João. O Nuno está a chegar, está na sala de espera. Antes de entrarmos na temática mais importante, estamos com umas eleições à porta. Acho que era importante falarmos um bocadinho das eleições, mas antes queria pedir ao nosso ilustre professor do Instituto Superior Técnico que nos explique como é que o nosso país ficou 10 horas sem luz. Uma curiosidade, não sei se já descobriram, mas nós gostávamos de saber porque ainda ninguém conseguiu explicar. Tu estás-me a perguntar isso porque sou professor sobre o técnico. Exatamente. Opa, alguém nos consiga explicar isto. Este foi a semana em que mais professores do técnico foram falar à televisão com certeza absoluta. Certeza absoluta, mas não fui eu, por alguma razão não fui eu, não é? Há aqui uma razão muito clara para a qual não tenho sido eu, porque na realidade, um na engenheiro sala de materiais... de professores, alguém já pode ter explicado lá como é que a coisa aconteceu. Olha, quer dizer, o porquê, acho que ainda estamos todos ainda por saber, não é? Agora deixa-me aqui dar aqui dois, como é que se diz, 50 cêntimos aqui para a conversa, não é? Desta coisa toda. E os meus contributos são contributos, obviamente, que qualquer um podia dar. Vou tentar dá-los da forma mais técnica ou científica possível. Primeiro, eu acho que nenhuma razão que eu ainda agora ouvi, ou até agora ouvi, é isenta de flaws, é isenta de falhas. Ou seja, se me perguntassem a mim, no primeiro tempo, o que é que eu achava da causa que tinha acontecido, a primeira coisa que eu diria é, isto na realidade é o mix entre gestão de rede e falhas de sistemas de informação e comunicação e de ajustamento, etc., que não conseguiram reagir em tempo para a coisa acontecer. Mas isto é o tipo que não percebe nada do assunto, não é? Depois de ir ouvindo muita conversa sobre este tema, nomeadamente entre os colegas eletrotécnicos, não é? Que é onde eu fui informando-se um bocadinho melhor sobre isto, deparo-me de facto com toda esta problemática associada às flutuações de energia que ocorrem através das energias renováveis e depois as situações onde não temos buffers para aguentar essas flutuações e depois do facto de os sistemas para se otimizarem têm que ter junção de outros pontos de energia. Enfim, uma série de explicações que foram feitas em torno disso, mas que na realidade, para mim, pessoalmente, não explicam bem a causa, não é? Explicam mais a gestão do dano, não é? Quando a coisa ocorre, o que é que vai acontecer a seguir? Porque se isto explicasse a causa, eu diria que nós já tínhamos tido mais apagões, não é? Não era de 20 em 20 anos, ou do que quer que seja, não é? Portanto, se isto fosse a causa, digamos, como é nos Estados Unidos, não é? Em que há muitos apagões em muitos sítios, em muitas cidades que sofrem deste problema, porque as redes são mais antigas, porque têm pior gestão, etc, etc. Eu acho que nós já tínhamos estado a sofrer disto há mais tempo. Portanto, eu francamente falando, sem ter aqui, não quero causar nenhuma, como é que se diz, nenhuma disrupção do ponto de vista das chamadas ideias assim fora da caixa, mas eu acho que claramente houve aqui qualquer coisa do ponto de vista também de... eu não lhe vou chamar ataque cibernáutico, porque se calhar não é a palavra certa, mas há aqui qualquer coisa que tem a ver com a parte de informação e de gestão, de facto, de acessos externos, que me dão a ideia que vão vir à luz do dia mais cedo ou mais tarde. Agora, isto aproveitou-se para fazer aqui um jogo gigante, não é? Desde o fossil fuel, até ao nuclear, portanto, isto na realidade deu para todos, não é? Agora isto deu para o palco de toda a gente, não é? Portanto, mais 2 horinhas e já tínhamos uma central nuclear ali. Não, já estava lá quase, não é? Aquilo abria já o botão, não é? E portanto, não era mau, na prática... né? Era mau, mais 2 horinhas e estava convencido.
Pronto, Yeah. isto na realidade deu para fazer essa discussão, pá, que até de certa maneira até não foi má, atenção, eu não estou aqui eu acho que até foi boa, nessa perspectiva a discussão foi Verdade. boa, porque abriu-nos um bocadinho o horizonte das coisas, não é? As coisas não são nem A, nem B, nem C, são se calhar um mix delas todas, não é? E é no mix das coisas que as coisas têm que funcionar, não é? Portanto, nós vamos precisar de muita energia, já sabemos que a energia que provém das renováveis são energias que têm aqui flutuabilidade, já percebemos que temos que ter sistemas de buffer muito grandes. Já aprendemos termos como é que é o termo, o novo termo que a gente aprendeu? Um, Qual? dos sistemas que têm que arrancar, como é que é? Os Black Starts, Ah, não é? sim, 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 sim. Black Start. Black Starts, aprendemos termos como Black Starts, é um nome, pá, eu acho que é um nome suficientemente importante para nós agora passar a fazer parte do nosso léxico, não é? O Black Start. E, portanto, eu acho que aprendemos qualquer coisa com isto. E agora, pronto, agora temos que tomar o resto das outras decisões todas. Eu acho que verdadeiramente, sendo franco e honesto convosco, acho que verdadeiramente, mas verdadeiramente o que esteve aqui em causa foi o sistema de comunicações. Acho que isso é que é verdadeiramente aquilo que a gente que é crítico nisto tudo, é aquilo que falhou nisto tudo. Não é só o Ciresp, é também, obviamente, toda a pressão que as redes de telecomunicações têm ou tiveram sobre si para desenvolverem os 5Gs e terem as licenças e abandonarem todos os outros sistemas de comunicações e que depois falharam. Tudo falhou em redundância. Não houve redundância de nada, nem um SMS, não é? A gente conseguiu enviar. Pá, é qualquer coisa aqui que não bate certo, não é? A gente está nos Estados Unidos e recebe aqueles avisos malucos, não é? No telemóvel, que aquilo toca a qualquer hora, não é? A dizer que vem um ladrão ou que vem um tornado ou o que é que seja. Pá, a malta aqui nada, não tem informação nenhuma. A malta teve que ir comprar pilhas, ouvir a rádio para nos dizerem qualquer coisa, não é? Portanto, foi uma coisa muito, muito, muito engraçada. Portanto, eu acho que as comunicações e os sistemas de comunicações, verdadeiramente, acho que é a coisa que mais sensibilidade atingiu neste momento, neste evento. Muito bem. Tivemos este apagão elétrico e temos aqui o Nuno, já chegou ao convívio. Nuno, bem-vindo. Tudo em Muito forma? obrigado. Olá a todos. Tudo em Muito forma. bem. Olá, Nuno, Nuno. perdeste a explicação do Pedro Amaral sobre as possíveis causas e Mas consequências. depois podes ver o programa e vais perceber tudo. Não vamos voltar. Num podcast perto de si. Muito obrigado. Tim, também tiveste um apagão nestes últimos 2 programas, não te conseguimos apanhar, andavas em digressão mundial, estás de volta, voltaste mesmo a tempo do momento crítico desta campanha política que vai haver agora para as legislativas dia 18. Como é que estás a sentir o clima político e o que é que te apraz dizer sobre esta campanha que está a decorrer? Vamos falar do apagão agora. Mas é assim, né? A nossa vida, eu antes de ser político, eu sou empreendedor, então tenho já um ano basicamente planeado e eu estava a planear avançar com as minhas eleições e tudo, que foi tudo mudado, porque caiu um governo, então veio outras eleições, vieram também as da Madeira, então tivemos logo 4 eleições em 11 meses. E depois, obviamente, mudou todo o meu plano. Eu até tenho que votar agora no domingo, porque eu vou viajar, então tenho que votar antes, porque não ia estar cá para votar, então é tudo assim. Então eu estou a ficar super, super triste, que parece que o governo não trabalha para nós, trabalha mesmo só para entrarem para o poder, ficarem no poder e depois jogarem jogos e nós sofremos com o que acontece. Não é? É isso que eu começo a ver. Não vejo como é que estas eleições vão mudar tudo, porque vão ser mais ou menos iguais. Quanto é que vai mudar em percentagem? Não sei, as sondagens, o que vai mudar tanto, não é? Então, fica um bocadinho, as mesmas caras, as mesmas pessoas, as mesmas promessas, vamos ter as mesmas desilusões, a visão não mudou nada, falamos sempre do passado, um fala que aquele roubou, aquele fez mais, aquele ainda fez pior, nunca a falar para o futuro, nunca a falarmos de nada que vale a pena para nós, os portugueses que trabalham e criam riqueza e tentam empregar e tentam, né? Então é um bocadinho isso que me irrita, mas não é democracia no seu melhor. Então, vamos lá ver, vou ter fé que vamos, se calhar, vir aqui com alguma coisa. Não sei se esta vez vai conseguir haver geringonças de algum lado, porque, né, se calhar, é a única maneira de gerir o nosso país é com geringonças.
Então, vamos lá ver. Eu fico triste porque não temos um plano, temos governos a caírem constantemente, temos pessoas a vez de também, não é, fazerem trabalho, agora os ministros estão todos parados, hoje temos mais um problema com a CP, eu acho que a gente está a falar um bocadinho disso, e ninguém assume... Sim, ninguém exatamente por isso que eu estou a vir de carro. Eu tentei comprar bilhete há mais de uma semana e não consegui. E, portanto, felizmente tinha um amigo que também estava a vir para o Porto hoje e que me ofereceu player. Tim, partilha, eu vi, tu fizeste uma publicação hoje sobre a greve da CP, partilha connosco a tua visão. Tu achas que o formato de greve não é o correto? Não, é assim, né? Eu chego hoje ao escritório, ontem já sabíamos que estava a acontecer, eu tive que dizer às pessoas, olha, quem não puder, trabalha de casa, quem puder vai para uma hub perto e trabalha de lá, mas né, chega aqui e nós, como empreendedores e pessoas que querem fazer acontecer, precisamos das nossas pessoas nos dias que temos. A gente temos aqui, terça-feira, reuniões, onde fazemos, né, vemos como é que estão as coisas, eu vou viajar, quero ter tudo a andar, não preciso de mim depois, e chega cá e as pessoas nem conseguem cá chegar. Temos aqui alguns que vieram, pagaram uma fortuna para chegarem cá, outros não conseguiram chegar, e é isso que nós brincamos. Então, tudo bem com greves, eu acho que greves, sim, têm todo o direito em fazer greves, né? Mas quando as greves, hoje em dia, começam também, não é, começam a atingir os outros que também querem trabalhar, e se calhar havíamos ter uma maneira de fazer uma greve diferente, não é? Eu hoje disse ali que no Japão a greve é os que estão em greve vão para o trabalho e abrem as cancelas e todos entram de graça e continuam. Porque é que nem um serviço mínimo estamos a ter. É que não temos nada. Então, todos aqueles que hoje não podem ir limpar casas, não podem ir fazer nada, quem é que toma conta deles? E, obviamente, que através dos nossos governantes, os nossos líderes, diretores da CP... Sim, e as greves nos transportes públicos são ainda mais abjetas, não é? São greves que afetam... são greves quase de classe contra classe, porque nós sabemos que em Portugal os transportes públicos, em particular a ferrovia, é usado essencialmente por pessoas classe trabalhadora, pessoas que têm que acordar cedo, têm que ir, muitas vezes são altamente prejudicadas pela ausência no local de trabalho. Portanto, são pessoas que não podem fazer remote work, não têm alternativa, de facto, e nem sequer têm capacidade de custear um Uber ou outro tipo de meio de transporte alternativo. Que deve estar super lotado agora, não é? Está, obviamente, super lotado. Não, e depois olhamos e dizemos, o nosso problema também é que temos muitos imigrantes a guiar os Ubers. Sem dúvida, o nosso transporte público está-se a cair, está a partir. Se não temos transportes públicos para nem ir no metro ou nem ir ao Porto, aqui, o André e tudo, temos que encontrar outras soluções. E depois também as outras soluções, né? Nos Estados Unidos já estamos a começar a ter Waymo, né? Em São Francisco, em Los Angeles, que já nem precisa de alguém para guiar. Então aí, se calhar, até tirava de 60 mil pessoas que guiam Uber, que precisam de habitação, educação, saúde. Então, foi isso que aconteceu em Paris. Não? O metro de Paris hoje em dia é automático, porque na década de 70 houve uma greve de mais de 100 dias dos operadores de metro, dos trabalhadores. E o governo francês disse, ok, acabou. E despediram aquela gente toda. Automatizaram o metro de Paris, hoje em dia é 100% automático. Não tem nenhum condutor humano, portanto, maquinista humano do metro. Muito totalmente bem. automatizado, há mais de 30 anos. E também, se calhar, havia de ficar privado, não é? Temos ali os barcos privados, temos outras coisas. O metro do Porto é privado. Muito bem, temos aqui já uma campanha eleitoral para a privatização do metro. Eu sei que não vou ter, aliás, é proposta pelo menos... A privatização da CP é proposta pelo menos por um partido. O único que eu acho que propõe a privatização da CP é a Iniciativa Liberal. Mas a Iniciativa Liberal, por eles privatizavam tudo, era tudo a direito. Por falar em Iniciativa Liberal, Nuno Silva, eu gostava de perguntar... Nuno Silva, eu gostava de perguntar se te surpreendeu... Não tens nada a ver com a Iniciativa Liberal, que fique claro, o Nuno não é militante da Iniciativa Liberal. Por acaso está de azul, acho eu, estás de azul, está parecido. Mas a minha pergunta era outra. Surpreendeu-te a velocidade ou a facilidade com que Luís Montenegro conseguiu transformar um caso grave, que é alegadamente ter uma empresa que recebe dinheiro e que não produz trabalho nenhum, como se fosse um género de um lobby,
autorizado pelo facto da sua esposa, que é educadora de infância, estar à frente da empresa que produz parceiros de propriedade intelectual para casinos, que por sua vez têm contratos com o Estado, mas que de repente é um tema que ou as pessoas não compreendem ou não é discutido. Surpreendeu-te a facilidade com que o tema não é abordado na campanha e é de alguma forma chutado para canto como se não fosse importante, e nem se discutem propostas, nem se discute propriamente o caso em si, discute-se um bocadinho apenas a espuma dos dias. Surpreendeu-te isso ou não? Não, então, mas eu ia me surpreender porquê? Então, vamos lá ver. Só aqui em Portugal é que um presidente da República, ou um primeiro-ministro, ou um ministro tem que ser um pobrezinho. Não pode ter empresas, não pode ser um gajo rico, tem que ser um gajo que anda nas lonas. É por isso que nós andamos como andamos. Então, um homem não pode ter uma empresa em nome dele. Que faz serviços com consultadoria Pode, desde que ele. ou uma Oh, Nuno, pode. churrascaria Desde que ele estás a trabalhe, ver? desde que a empresa produza trabalho, normalmente não há problema. O Não, mas problema é quando a empresa vamos lá não ver. produz trabalho. Aí é que Esta- normalmente há um. eu vou-te dizer uma coisa: o Pode indivíduo. usar AI, pode usar AI. É, Hoje Por está tudo a exemplo. o usar chat AI. GPT para responder. Não, mas vamos lá ver, do realiza trabalho. Tu, na verdade, ninguém É, consegue na realidade, dizer aquilo que é se uma legal, promoviva. legal tech. Legal É tech. uma legal Legal think. tech. É Eu uma acho, AI. eu acho, É não, só não palavras sei, novas hoje. mas eu É o acho que Montenegro AI. eu já percebi que vocês estão muito exaltados. Tenham calma, porque vamos lá ver. Eu não sou nenhum fundamentalista. E a única coisa que temos que perceber é que o conceito ético aqui da empresa dele, face a algumas empresas com quem a empresa trabalhava ou ainda trabalha, pode ser efetivamente discutível. Mas estamos a falar num campo ético, não é? Agora, no campo legal, parece-me a mim que não vejo qualquer tipo de problema. Aliás, eu até convidaria mais pessoas, assim como há na iniciativa liberal, que são empresários, são pessoas que têm várias funções na sua vida profissional, a exercer mais cargos na política. O problema é que, pelo menos eu, não tenho nenhum interesse em participar na política, porque realmente tu não podes fazer nada, tens que ser sempre um desgraçadinho, tens que ser sempre a fazer o papel de Calimero, porque de Uhum. outra forma és altamente descortinado. Até me admira o time, um grande empresário, estar-se a meter agora na parte política, Não quero porque endireitar Portugal. Então, E porque o Nuno não quer entrar, então tem que entrar alguém. Temos que pôr a mão no ar. mas não casa qualquer tipo de espécie não terem falado mais disso, porque não há muito mais por onde pegar. muito bem. André, tu que vais em viagem a caminho do norte, como é que tu É estás a verdade. sentir Tenho o pulso a estas sempre eleições? O que é que te. Pontos fortes, pontos fracos, quem é que está-te a surpreender positivamente e quem é que está-te a surpreender negativamente? Epá, sinceramente, que negativamente, curiosamente, o Pedro Nuno Santos. Eu acho que o Pedro Nuno Santos tem sido um bocado, pelo menos para mim, a surpresa negativa. Eu acho que os debates não lhe têm corrido bem. Eu acho que o discurso do Pedro Nuno Santos, que é no discurso um bocado, enfim, até uma certa dissonância em relação ao PS, um discurso um bocadinho mais reivindicativo, mais enfant terrible, não tem estado a aparecer, ou pelo menos eu não tenho estado a sentir. E eu acho que o Pedro Nuno Santos, de certa forma, eu acho que ele até já não sabe para quem é que está a falar. Fala para os reformados, fala para os jovens, mas esquecer o discurso, pelo menos para os jovens, acho que não é nada inspirador. Eu acho que ele podia, pelo menos, a sensação que eu tinha do Pedro Nuno Santos, enquanto ministro, era um tipo muito mais rebelde, muito mais ousado, era um gajo de fazer acontecer, tinha pelo menos aquele cunho da ferrovia, era um tipo de ação. E aquilo que está a aparecer é um tipo demasiado preocupado em não perder os pensionistas do PS. Epá, eu não sei, portanto, para mim tem sido uma desilusão. Eu também não tenho aparecido ideias novas. Eu estou estou com o time. Não, acho que esta campanha, infelizmente, todos os outros. Eu sou suspeito, eu de facto sou membro da Iniciativa Liberal. Estive no arranque da campanha esta segunda-feira com o Rui Rocha. Portanto, talvez pela positiva, o Rui Rocha, porque também era dado como, de certa forma, pouco, um tipo pouco carismático, mas apesar de tudo tem feito o seu caminho, mais talvez pelas ideias e pela capacidade de se aguentar relativamente bem nos debates. E portanto, todos os outros, epá,
Eu acho surpreendente também que o tema da empresa de consultadoria, da Legal Tech, do nosso primeiro-ministro, tenha sido tão pouco falada nesta campanha, né? Mesmo nos debates. Com exceção do Pedro Nuno Santos, praticamente os outros partidos praticamente não referem o tema e para mim isso é inexplicável. Eu não consigo perceber bem, mas quer dizer, não tenho sequer uma boa teoria para isso. E portanto, é isso. Essencialmente, acho que esta campanha tem sido um bocadinho mais do mesmo, uma campanha que muita gente entendia como desnecessária. Ao contrário do time, eu acho que pode aparecer de facto aqui uma geringonça de direita, e as últimas sondagens, pelo menos desta semana, da Pitagórica davam uma maioria AD com iniciativa liberal. Eu acho que se isso acontecer, se nós conseguirmos ter 4 anos de estabilidade, isso seria muito bom para o país. E, sobretudo, injetada ou turbinada pela iniciativa liberal, que pode de facto trazer um ímpeto reformista que o PSD e a AD claramente não têm. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Ainda vamos ver o André Marquet, secretário de Estado da Defesa, a lançar drones aí para todo lado. Pedro Amaral, este painel está muito pendurado, está muito a descair para a direita, já percebeste? Está muito, com uma visão extremamente. Já vi que sim, já vi que sim. Aqui, já privatizámos metade de Portugal. É em isso. 20 minutos de podcast. Vou ter que desviar para a esquerda. Vamos então, tentar né, desviar um bocadinho aqui até. Como é que tu estás a sentir? Há alguma coisa à esquerda que te tenha surpreendido positivamente? Ou pelo menos ao centro, para não cairmos completamente para a direita. Então deixa-me só fazer duas notas prévias. Relativamente a greves, eu por mim estou muito franco convosco, eu acho que é o único mecanismo que ainda resta para causar dor e, portanto, eu não tenho nada contra as greves, apesar de, obviamente, eu sentir que isto é sempre um disparate, depois vem a sexta, às vezes ao feriado, depois outras vezes quer dizer, há sempre coisas disparatadas no meio das greves. Ou quando vêm eleições. Ou quando há eleições, mas tem que acontecer, tem que causar dor e nós temos que ter o povo na rua e a revoltar-se contra as coisas que não funcionam. Portanto, isto não podia ser mais de esquerda agora nesta minha intervenção, ok? Portanto, isto não há aqui paninhos quentes em relação a isso. E acho que para quem tem ordenados como nós temos, para quem vive neste momento um bocadinho esmagado por tudo isto que está aqui a acontecer à nossa volta, se não são estes momentos, não são outros, que depois são politicamente aproveitados ou não, ou se são mais aproveitados para a esquerda ou para a direita, isso depois percebo que, digamos, o esquema político tem sido muito e variado e, portanto, nós não estamos propriamente dito com uma filosofia, a seguir uma ideologia propriamente dita. Estamos a fazer coisas avulsas e as coisas avulsas às vezes também não dão tanto resultado assim. Quanto à questão que tu colocas em relação a quem vai à frente ou deixa de ir à frente, eu também estou surpreendido que a Spin Viva não seja mais falada. Mas o que eu sinto aí, André, e não tendo também uma boa teoria para isso, o que eu sinto é que a malta está relativamente confortável em não falar demasiado sobre uma coisa que pode cair por cima deles a qualquer momento. Portanto, ou seja, o que eu acho é que os telhados de vidro existem em todos os lados, é impossível encontrarmos virgens e, portanto, na realidade, nós todos pecamos. Todos pecamos e todos pecamos, ok? E quando dizemos todos é porque somos humanos, porque fazemos isto às vezes da forma mais voluntariosa e melhor possível e tentamos fazer isto para ajudar os outros e pecamos. E fazemos uma coisa que é fora da lei, da legalidade, ou o que quer que seja, porque achamos que, no fundo, é a melhor maneira de poder ajudar. Seja porque doamos a um clube, seja porque é uma instituição qualquer, porque falamos com aquele, falamos com aquele outro, porque tentamos ajudar uma coisa a acontecer. Mas há uma falha no sistema cá em Portugal quando um tipo é primeiro-ministro e não passa por algum tipo de comissão que lhe diz, olha, o senhor, sim senhor, é primeiro-ministro, tem aqui uma empresa, declarou esta empresa, sim senhor, mas o senhor tem que resolver esta situação antes de poder assumir a sua função. Portanto, tem que ser mais peneirado. O próprio muito mais, não tenho dúvida. Protegido de forma proativa daquilo que podem ser aplicações futuras de determinado tipo de presença acionista, como existem noutros países, não é? Inglaterra, no Canadá, como é para eleger o secretário de Estado das Nações Unidas, não é? Ele está lá dias a falar, não é? E a ser escalpelizado e a tudo mais, não é? Claro que sim, acho que sim. Até no melhor interesse do titular do cargo, quer dizer, a pessoa pode estar muito bem intencionada,
pensar que não tem ali problema nenhum, mas isto, no fundo, estas comissões eu protegê-lo, dizer, quer Eu dizer, estou o Primeiro-Ministro, 100%, oh André, eu estou sendo ele próprio, 100%, ele um jurista, eu acho que ele também tinha a obrigação de saber isso, quer dizer, eu ele de estou facto é 100% jurista, de eu não sou, acordo. eu sou engenheiro, tu também, pá, só uma vez se tivesse de cargo público, eu teria que ter, eu gostava muito de ter essa ajuda proativa para me dizer, olha, o senhor é acionista de uma empresa, desculpe lá, se calhar tem que resolver isto de uma Claro, forma ou de claro. outra. Eu estou 100% de acordo com isso, mas Para o mim, meu esse é que é o problema problema. aqui, Esse é que é o problema, quer dizer. Nuno e Tem André, que, tem que ser desempregado para exercer o cargo, quer dizer. mas, Ou mas vai pôr o nome do primo, a empresa, só para. Que isso para mim é que é ridículo, mas pronto, isso é a minha opinião. pronto, mas a questão que está aqui em causa é mais para além disso, né? É que agora vamos ver o Pedro Nuno Santos a arder em Lumbrando, não é? Portanto, nós vamos ver todos os dias, não é? O Expresso não vai largar isto, não é? Quer dizer, não vamos achar, a gente pensa que sim, mas não vai largar isto. Vão acontecer mais coisas, vão ser vistas mais coisas, vão ser ditas mais coisas, estão a ser reservadas mais coisas, e as coisas obviamente têm uma agenda, e a agenda vai acabar por ser outra vez muito difícil de ser gerida no final, seja pelo PSD se ganhar independentemente, seja com a iniciativa liberal. E já agora, André, já agora também temos aqui um ponto essencial, quer dizer, eu não estou à espera que haja uma nova geringonça, porque uma geringonça foi uma coisa em que o vencedor não foi o governo porque foi o vencido com os outros todos. E eu acho que aqui não é uma geringonça, acho que aqui é o vencedor que há de se associar a quem quer que seja para conseguir ganhar. E, portanto, acho que a palavra geringonça é mais associada a uma situação que eu, para mim, é um bocadinho menos capaz, na Certo, minha opinião, de ser certo, defendida concordo. do que esta aqui em particular. Isto é pelo menos o meu pensamento. Pá, relativamente ao caminho que nós estamos a seguir, eu acho que é o que vocês disseram aqui. Há uma coisa aqui importante: é que não há nada de novo. Não há nada de novo, não há absolutamente nada de novo. A agenda internacional sobrepõe-se a tudo o que nós aqui temos do ponto de vista de informação. A agenda nacional estava em curso e é preciso executá-la. As pessoas querem que, no fundo, as coisas corram bem. No fundo, qualquer partido aqui quer que as coisas corram bem do ponto de vista do próprio país. Eu até acho que não há aqui nenhum suicida do ponto de vista dos partidos a acharem que isto merece tudo ser mandado de porta fora. Mas há um único responsável disto. Epá, e a gente, epá, desculpem lá, mas isto tem que ser dito, porque é uma coisa que não, eu não sou afiliado de nada, já votei a todos os lados, mais ou menos, quer dizer, não, em todos não, né? Mas já votei em muitas configurações diferentes da nossa política. Mas há aqui um responsável por isto. E o responsável é o primeiro-ministro atual, isso não há hipótese nenhuma, né? Quer dizer, ele é o homem que jogou as cartas todas e foi jogando aqui as cartas todas e que nos levou outra vez às eleições. Eu podia ter evitado isto tudo, podia ter reconhecido o que quer que seja, pedir desculpa, dizer que, ao fim e ao cabo, tirava a moção de confiança, vamos embora para a frente, vamos lá falar ou não falar, ou isto tem que ser desta maneira. Mas o que é certo é que ele, no fundo, foi gerir isto de maneira a poder sair daqui com um leverage, não é? Digamos assim, político, digo eu, que são a votação com que ele vai ficar, porque na realidade as pessoas estão cansadas, não é? E estão ali como o Nuno, não é? Quer dizer, epá, eu até já chego, olha, já não quero falar mais disto, pá, esqueçam lá este assunto, pá, já não me interessa mais nada. Há outra coisa que também é importante, não é? É que nós tivemos um único político em Portugal que sofreu, foi preso, voltou e é um herói do povo. Chama-se Isaltino Moraes, não é? É o único que existe. Não existe outro, não existe outro. Portanto, e não podemos querer ser, de repente, seguir os exemplos do Isaltino Moraes, não é? Eu tenho algum respeito e alguma amizade pelo Carlos Moedas e acho que, por exemplo, Carlos Moedas tentou aqui seguir um modelo TikTokiano, não é? Do Isaltino e as coisas não dão resultado, ele não tem esse perfil, não tem essa vocação. E, portanto, é uma pessoa que eu acho que tem valor e terá valor para outras coisas, provavelmente, no futuro. Sim, mas não tem Ele o tem que carisma, começar a fazer não tem o reviews carisma de do outro. restauração, não? Mas não tem, exatamente. Epá, eu acho que isso é importante. Portanto, nós, na realidade, pá, só temos um exemplo daquele que pagou pelos pecados, não é? Voltou e volta bem para fazer bem em nome do povo, não é? Então lá está a governar, a fazer os seus comícios, as Mas, ó suas Pedro, também não intervenções. podemos assumir que o caso Spino Viva, aliás, pelos vistos, não há aqui nenhuma ilegalidade, nunca aconteceu, não é? Não podemos, Alegadamente, ou seja, Não, não, mas não, não. o mal é a Aliás, isso foi justiça. A nossa Vamos ver, justiça. escrutinado e Mas, foi vamos ver, automaticamente Nuno. o procurador dele logo devolveu logo a dizer que não fazia sentido nenhum o que estavam a propor relativamente ao caso Spino Viva. Quer dizer, não há Vamos, não, aqui. tem que ser esclarecido. Como é que não há? claro. Como é que tu mas estás a. esclarecido.
Se não sei quanto tempo é que vai levar. A nossa justiça é tão É um eficiente, está em branco, greve lá está. principal. Foi o que. Opa, Ó, Tim, então, ó, Tim, é o que eu estava a dizer, é o que eu estava a dizer, Tim. É exatamente o que eu estava a dizer. Nós vamos ter isto. Como é que foi com o Sócrates? É diferente, são É coisas diferentes. diferente, Mas como claro, é que mas foi com o vai Sócrates? vai estar a Foi marinar. assim. Aqui Foi o assim. problema, aqui Foi o assim. problema é que está-se a perder tempo a falar sobre coisas que não interessam nem ao menino Jesus. Não estamos a olha, falar dos empregados do país, da falta de casas, de não haver dinheiro para comprar as coisas, da malta andar à rasca. Não, estamos a falar do problema que é um não problema, epá, deixem-se de merdas. Epá, falem sobre yeah. problemas do país, falem porque é que a saúde não funciona, porque é que as pessoas andam à rasca, porque é que as empresas não são competitivas, como é que se vai baixar o IRC, como é Oh, que se vai Nuno, mas é fazer. uma questão de ética. Epá, Tu não podes aqui, ter um primeiro-ministro que mas o problema alegadamente é que isto é uma questão é corrupto. política, João. O problema é que isto Mas é mais já uma guerra tivemos de tantos, direitas e esquerdas. Já tivemos tantos, mais ou menos já um, não é? tivemos tantos. A Tá, vamos culpa fechar vem de aqui o todos tema. nós que A questão votamos. é essa, Não meu. É que vem não de se todos fala nós daquilo que que se deve falar, é votamos. politiquês, pá. Vamos a todos nós que votamos. Porque é assim, se não acreditares, eu também já tive um presidente que esteve na prisão. O Nelson Mandela, que foi também Mas um isso era criminoso. diferente. Isso é um Não, enquadramento exatamente, diferente. é isso que eu estou a dizer. Mas as pessoas têm que votar e dizer, ok, é assim, assim, se concordem se é o Nuno ou se é o Mas o Pedro, voto, mas ó vamos Tim, chegar. eu percebo, mas o voto não legitima Exato. nenhum tipo de Mas ele não falta está de criminal ainda, criminalidade, não ou é? quer que Ele não seja, está não é? criminal ainda. Ele Não, jogou, Eu sei, está com em por certeza. exemplo, averiguação. tipo uns jogos Bom, olha, políticos, o deixem-me Sócrates pôr era ordem maior aqui na que ele, o casa António Costa e vamos era maior avançar, que porque senão ele. ficamos a discutir política. O resto, isto não é um Exato, podcast de vamos política, para uma era só para coisa sentir aqui o futura. termómetro à coisa. Vamos passar para aquilo que nos diz mais respeito, que é startups, inovação, negócios. E o Tim Vieira traz aqui o mais recente unicórnio português. Tim. Foi uma história de persistência. Eu acho que é isso que é incrível. Também começou aí no técnico, então outra vez o técnico a trazer isto aqui, muito bom. 2001, então não é um startup unicorn, é um unicorn que passou os caminhos, partiu pedra, deve ter lutado muito. Eu Takeover, só posso certo? dizer parabéns ao Ricardo Mendes. Takeover. Ao Ricardo Mendes para ter estado aí a fazer. Está em sítios a empregar pessoas, Caldas Rainha, outros sítios aqui pelo país. E sim, agora com um unicorn, está numa indústria que vai haver muitos unicorns, agora aí para o futuro. A defesa e o ataque. Estamos quase numa guerra mundial, hoje entraram mais 2 países. Eu não sei quantos é que precisamos para a gente chamar uma guerra mundial, mas estamos a ir para lá, temos mais 2, a Índia e o Paquistão hoje, também mais uns aviõezinhos a caírem, mais drones que vão ser precisos. Então, ok, e é bom ver que Portugal está aí, Portugal está a marcar território outra vez e que quando há uma visão de ir lá para fora é fazermos. É simples. E olha, ainda bem, eu ouvi ela falar também num dos programas, eu não lembro qual é que era, se era CNBC ou alguma coisa, falou muito bem, uma pessoa com cabeça, foi muito fixe ouvir ela falar e fico com muito orgulho disso. Então, é isso, mais a TechEva, e como essa gostávamos de ter mais dessas e gostávamos de ter falado, se calhar, nos 42 minutos até agora, se calhar mais nessas boas coisas que não iam acontecer, mas é verdade, se os engenheiros eles não chegaram lá porque não havia comboio, se tiveram que ir voltar mais um dia, eu também... Ficaram na greve. Então, é isso. Muito Então, bom. Parabéns à Takeover pelo estatuto de unicórnio. Nuno Silva, quem é que tu nos trazes na área de startup e inovação? Olha, hoje trago uma empresa, não, uma startup que é a Blockit, não sei se já ouviram falar, com o advento já há muitos anos do comércio eletrónico, cada vez mais existem pessoas que preferem ter soluções pick-up, não é? Então essas soluções pick-up estão com um pão para a boca aqui para a Lockheed. O que é que a Lockheed faz? A Lockheed basicamente o que faz é uma solução de cacifes inteligentes, em que permite que as pessoas, por exemplo, tu fazes uma compra na Vinted, que tem uma parceria com a Blockit, e depois vais ao teu cacifezinho e recebes lá a tua encomenda perto de um centro comercial da tua casa. Eles, para além de... Eles vendem esses lockers diretamente a empresas, ou seja, tu podes imaginar, tens uma ideia qualquer, ou agora a Amazon de hoje para amanhã decide, em vez de usar a Prime, também ter um sistema de pick-up. Pode, por exemplo, pedir à Lockheed o hardware e o software para gerir esses cacifos e dessa forma conseguem disponibilizar pickups em qualquer parte do mundo. Eles atualmente estão a faturar, eles no ano passado faturaram 36 milhões de euros,
mas só para ter uma ideia, eles em 2023 faturaram 17. Ou seja, temos aqui um crescimento hockey stick, pá, que reflete realmente aqui a expansão da empresa para mercados internacionais e também a nível de parcerias estratégicas Já agora, com... Diz. dizer também que todo o hardware foi desenvolvido cá em Portugal, precisamente no Porto, e foi desenvolvido também em parceria com empresas na área da engenharia, neste caso do hardware. Uhum. Epá, sim, epá, mais uma vez, engenharia portuguesa ao seu mais alto nível. Atualmente, só para vos dar aqui uma dimensão não financeira, eles têm uma rede composta por mais de 6.000 cacifes inteligentes, pá, o que já acaba por ser admirável, em que esses 6.000 cacifes inteligentes já geriram transações superiores a 20 milhões de euros, pá, o que é admirável, e não é por acaso que eles estão em segundo lugar no ranking da Deloitte Technology Fast 50. E acredito que nos próximos anos ainda vamos ouvir ainda mais sobre a Blockit. Fantástico. André Marquet, Startup Inovação, o que é que nos trazes? Olha, eu trago-vos uma startup ucraniana, que é a Farsight Vision. É uma startup Defense Tech que vai participar no evento, no nosso próximo evento Defense Tech, de dia 27 de maio, na Ordem dos Engenheiros. É uma startup ucraniana que tem vindo a desenvolver soluções essencialmente de visão por computador para ajudar os soldados a controlar não só drones, mas também sistemas de vigilância em situações de guerra de trincheiras, que infelizmente é a situação de stalemate que nós encontramos na guerra da Ucrânia, nas zonas, enfim, de contacto. E para além da Farsight Vision, que vai estar representada pela sua CTO e pela sua CEO, curiosamente duas mulheres, numa área que tipicamente não tem sido, enfim, das áreas mais female-friendly do mundo, mas que na Ucrânia, por razões de circunstância, muitos dos homens estarem na frente de combate têm sido as mulheres que têm assumido posições de liderança tecnológica também em empresas de defense tech e não só, muitas outras áreas da sociedade ucraniana. Deixar-vos também a nota que o nosso CERT Defense Tech Meetup está aberto ao público e pessoas que tenham interesse na área de Defense Tech e quem sabe encontrar o próximo unicórnio da Defense Tech cá em Portugal, se podem inscrever no link que eu partilhei aqui no chat e que desde já convido que partilhes também aqui as notas do show. Alright. Pedro Amaral, Startups Inovação, o que é que nos trazes? Pronto, eu deixei aí uma coisa diferente hoje também. Vou fazer um gather round, portanto, nós vamos fazer uma iniciativa muito diferente este ano aqui com os nossos alunos aqui do técnico. Desenvolvemos aqui um modelo diferente onde vamos fazer uma grande gala técnica alumna e vamos premiar dois tipos de prémios. Vamos premiar aquilo que é o prémio carreira, que depois vamos ver quem são, mas vamos fazer uma coisa para o empreendedorismo. Portanto, vamos premiar o prémio técnico Jovem Empreendedor. Foram nomeados pelo público em geral mais de 40 pessoas, 40 jovens, até 35 anos, né? Jovem aqui é o até 35 anos, e um júri constituído por várias pessoas escolheu 5 finalistas, ok? 5 finalistas que envolvem, como vocês podem estar a ver, desde o Francisco Lopes, ao Já João agora, Clix. dizer que a Maria Vilar, que está aqui entre os finalistas, também é uma das conferencistas que vai estar connosco a apresentar a sua startup Fantástico. no CERT Edition da Defense. Pronto, Portanto, o então, como técnico vê, sempre representado. sempre representado. E, portanto, o que é que nós estamos agora a fazer? Tudo o que são alumni, neste momento, técnico, ou professores, investigadores e estudantes, tudo o que é a comunidade do técnico em geral, está agora até dia 15 de maio a poder votar em qualquer um destes 5 jovens. Portanto, André, se quiseres, não sei se também podes votar nestas coisas ou não. Sim, sim. Pronto, portanto, tens aí o link, qualquer um pode votar, qualquer um, que é evidente que tem que estar dentro do universo, portanto, tu vais perceber, ou estás dentro da plataforma Técnica Alumni, ou então tens os chamados ISTID, portanto, estás credenciado dentro do técnico.
E, portanto, pode-se votar, digamos, neste técnico jovem empreendedor, epá, que vamos celebrar, obviamente, o dia 23 de maio. Portanto, no dia 23 de maio vamos, no fundo, atribuir, digamos, este grande prémio. Temos outro, não é jovem, é o Prémio Carreira, mas esse está selecionado, digamos assim, pelo júri já, e portanto vai ser uma surpresa que vamos tê-la também no dia 23. Já agora, a gala do técnico está aberta a quem quiser participar, portanto, também para poder, no fundo, celebrar um bocadinho isto. O objetivo aqui foi este, foi dar um estímulo de importância vital àquilo que é a saída da inovação do técnico, do ponto de vista de premiar, no fundo, aqueles que hoje desenvolvem coisas fantásticas aqui além fronteira. Gostava de dar só aqui a minha referência à Takeover. Eu tinha escolhido para escrever e de repente apareceu aqui no nosso grupo Team a colocar a Takeover. Não posso deixar de não falar sobre a Takeover, que já o fiz no episódio passado. É na realidade uma empresa made in técnico muito, 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 muito importante. O Ricardo Mendes hoje é o representante, mas já teve também, obviamente, pessoas muito importantes à frente da empresa, como o Pedro Sinogas, etc. Portanto, ou seja, são pessoas que são muito, muito importantes, o Luís Lobo, enfim, são pessoas muito importantes para o técnico e hoje têm aqui uma aposta claríssima ao nível do técnico e ao nível dos seus estudantes e ao nível da engenharia aeroespacial e não só, das outras engenharias também. Portanto, deixar esta nota de que o técnico vai celebrar o empreendedorismo e vai, no fundo, já nomeou 5 finalistas de 5 startups. Espero que se transformem todas em unicórnios, assim esperamos. Reparem a dificuldade que houve, né? 2001 e só agora estamos em 2025. Portanto, eu digo isto muitas vezes, inclusivamente há que fundei, não é? À minha, dizer, é possível, não é? Inventem a coisa certa, apostem no mercado certo, é sempre possível. Não deixem de acreditar, nunca, nunca que é possível. Muito bem, vamos entrar na última ronda de sugestões culturais. Tim Vieira, tu tinhas alguma sugestão cultural? Tu lançaste um livro, não fizeste ainda o plug do teu... O Nuno já fez, o Nuno Silva já sugeriu, não foi, Nuno? Acho que já sugeriste. Já sugeri aqui o Pedro, o livro aqui do time. É curioso, como estive na apresentação do livro, eu fui-lhe um abraço, como é óbvio, que ele também teve ele, aliás, foi um orador na apresentação do meu livro. E sabem o que é que o time de Vieira escreveu-me na dedicatória do meu livro? O quê? Caro Rui, votos de muito sucesso. Eu tenho dislexia. E eu assim, caro Rui, este gajo está maluco, meu. Yeah. Eu queria que tu comprasses mais outro livro. Mas não... eu vou dar. Rui. Eu vou dar este livro a um Rui. Isso é um growth hack. É um truque que ele utiliza. Aqui vemos a genialidade deste homem, Martin. Genialidade de Martin deste homem. Tim. Não, então hoje estou a trazer o best-seller do New York Times. Como bem aqui. Tim Vieira, está aqui. Já vi em vários aeroportos, não é? No outro dia só tinha 2 e depois alguém escreveu-me a dizer que já não tinha nenhum, então foi bom. Se calhar foi o Rui que comprou. Desculpa, o Nuno. E é assim, então um livro basicamente que eu escrevi super transparente, sobre altos e baixos e um bocadinho sobre o que eu acredito, o que eu acho. Até se só virem os capítulos, eu não sei se o Nuno já leu, mas eu sei que vários Rui já leram, mas se o Nuno já leu, é um bocadinho isso, é fácil, eu acho que é um livro que tem valor em termos de dar valor fácil de se perceber. E a única AI que eu usei, posso dizer isso, o único AI que eu usei foi depois de escrever o livro todo, pus em AI e pedi para o Fernando Pessoa escrever-me aqui um bocadinho, né? E ele escreveu-me aqui um parágrafo que eu posso ler aqui. Das cinzas da imigração, as flores do sucesso. Da cinza da imigração, brota a flor do sucesso forjado no fogo da adversidade. Um espírito indomável, uma jornada marcada pelo propósito, um coração que pulsa pelo bem da humanidade. Uma mente sem filtros, uma voz que ecoa a verdade, sonhador, fazedor, cidadão do mundo. Esta é a história de um homem que usou desafiar expectativas, transformando cinzas em ouro. Uma história de resiliência, inspiração e do extraordinário poder do espírito humano. Texto gerado por AI, inspirado por Fernando Pessoa. So, guys,
o Fernando Pessoa está a dizer para vocês lerem e tem isso tudo. Eu não sei. Se ainda não leram, estão a perder. Então é isso. Espetáculo. O melhor está para vir. Okay? Muito bom, Tim, muito bom. Não fazia ideia que tinhas posto o Fernando Pessoa a escrever para ti. Parabéns, pá, parabéns. Nuno Silva, o que é que tu nos trazes de sugestões culturais? Olha, hoje trago um livro um bocadinho não é diferente, mas com uma perspectiva diferente, que é, vocês conhecem bem o Ben Horowitz, não é? Que ele tem uma VC em Silicon Valley muito conhecida, não é? Que é Andreessen Horowitz. E ele escreve aqui um livro que é The Hard Thing About Hard Things, não é? E basicamente não é um livro que diz como criar uma empresa de sucesso, não é? Temos sempre aqueles livros como criar uma empresa de sucesso e não sei o quê, mas este livro é mais sobre como sobreviver e gerir uma empresa quando tudo corre mal, não é? Que às vezes é aqui que a malta tem alguma dificuldade, nomeadamente a tomar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, despedir, não é? Uma das coisas que ele diz é que quando tu estás mesmo muito mal, tens que despedir, mas claro, com humanidade e com ética, mas tens que despedir. Ele ainda não fez uma empresa em Portugal. Vai ser difícil de despedir. Okay? Exato, Então, exatamente, ele é norte-americano, se calhar em Portugal ia ter um bocadinho mais de dificuldade. E pronto, e este livro é muito interessante porque muitas vezes nós, quando somos fundadores ou CEOs ou de empresas ou com alguma responsabilidade, muitas vezes, já me aconteceu a mim várias vezes, não sei se vocês também, que nós acham que, eu às vezes acho que todas as decisões que tomo não são as mais corretas ou às vezes não foram as melhores, mas isso é um bocado aquele síndrome do impostor, não é? E muitas vezes temos que saber viver com esse desconforto. Epá, muitas vezes temos que tomar medidas que nós, se calhar, não gostamos, se calhar não queríamos tomar. No caso, por exemplo, despedir pessoas é das coisas mais horríveis que se podem fazer, mas que, às vezes, pela sobrevivência de um todo, tem que se fazer. E este livro é muito bom a passar essa mensagem e a perceber que um bom CEO não é aquele que é mais leal, mas aquele sim que é mais capaz de exercer essa função. E por isso recomendo a toda a gente que é empresário e toda a gente que é CEO de uma empresa, independentemente de ser dele ou não, de comprar aqui este livro e dar aqui uma vista de olhos, porque vale muito a pena. The Hard Thing About Hard Things. Alright. André Marquês, sugestão cultural. Sugestão Cultural é um livro editado recentemente, aliás, postumamente, do Gabriel Garcia Marques. Chama-se Vemo-nos em Agosto. O livro foi editado pelos filhos, enfim, já há vários anos depois da morte de Gabriel Garcia Marques. É um livro que se lê muito bem, aliás, o livro é bastante pequeno, não é um calhamaço daqueles de 500 páginas, é um livro relativamente pequeno, é um conto sobre uma mulher, enfim, na casa dos 40 anos, que decide todos os anos ter uma, enfim, uma relação extraconjugal num momento específico, que é a data da morte da mãe, quando visita a sua campa, e depois, enfim, o romance está soberbamente bem escrito, tem sido de muito agradável leitura, e portanto, para quem Aliás, nunca leu, deu um filme, não é? sim, pá, mas para quem nunca leu nada sobre o autor, ou para quem se está a iniciar, eu recomendo, porque de facto lê-se muito bem e fica-se com uma sensação de uma escrita maravilhosa de um mestre da literatura do século XX. Alright. Muito bem, para fechar, Pedro Amaral, quais são as tuas sugestões culturais para este episódio? Olha, eu escolhi aqui dois livros completamente diferentes uns dos outros, um do outro. O primeiro que escolhi foi um livro que é técnico, que achei que podia ter aqui este momento para explicar para onde é que eu me estou a dirigir do ponto de vista enquanto engenheiro, enquanto professor e investigador. Portanto, é o Materials and Environment, uma edição terceira edição do Michael Ashby. O Michael Ashby é um guru da seleção de materiais. Portanto, é uma pessoa que está presente desde o primeiro dia em que eu me formei aqui no técnico. Portanto, foi com ele que nós aprendemos, no fundo, a saber como é que podemos selecionar os materiais para cada uma das aplicações. E o mais importante aqui, aquilo que eu queria salientar, este é um dos livros que eu estou agora aqui a dar aos meus alunos numa cadeira, numa nova que eu estou aqui agora a ensinar. A ideia aqui é como é que nós podemos fazer de facto a diferença através da engenharia de materiais no mundo que estamos a viver atualmente.
Ou seja, nós falamos muito sobre coisas que se podem fazer, políticas, etc., mas há coisas concretas na engenharia, e nomeadamente a utilização dos recursos, na transformação desses recursos em materiais e em produtos, que nós podemos de facto fazer, e há estratégias, e há caminhos, e há capacidades que nós temos para fazer isto, e portanto esse é um dos livros que eu recomendo, para quem obviamente aqui é mais da área da ciência e que gostava de explorar isso. E gostava de dar aqui, por oposição, completamente diferente. Portanto, um dos últimos livros, ou melhor, uma das últimas séries de livros que li em catadupa foi a da série Millennial do Stieg Larsson. São livros muito duros. Eu penso que provavelmente alguns de vocês até já viram filmes. Há a série dos 3 filmes sueca, e também há o americano do primeiro episódio. Esta série marcou-me muito, porque no fundo tem a mistura de 3 coisas. A mistura da confluência daquilo que é uma nova geração de pessoas, a geração de pessoas ligadas a esta componente do IT, portanto, do software, de tudo o que nós estamos a viver neste momento, a confluência do problema e do grande impacto que existe hoje em dia das questões relacionadas com os maus tratos, o abandono, a saúde mental, enfim, há muita coisa aqui a acontecer nestas séries. E também, por último, já agora, também coloca aqui em cima da mesa as questões relacionadas com a história, não é? Com o Holocausto, com os nazis, com todo o problema que nós tivemos e que disputou, ainda hoje está ativo nas riquezas de muita gente. Portanto, temos aqui um livro com muitas coisas, ou melhor, uma série de livros com muitas coisas à mistura. Já agora, vocês podem ver que a certa altura deixa de ser escrito pelo Stieg Larsson, porque ele morreu, entretanto, deixou uns escritos que foram aproveitados pelo David Lagerkrantz para continuar a história. Portanto, ele deixou aqui umas ideias para continuar. Eu confesso que li apenas os 3 primeiros, portanto, ou seja, os livros do Stieg Larsson. Alright, excelentes sugestões culturais. O time já teve que se ausentar, tinha agora uma reunião e teve que sair. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Voltaremos-nos a reunir mais à frente, já com o novo governo em funções. E de preferência com o Benfica campeão nacional de futebol. Sim. Não, desculpa lá. Está a ser gravado. Sim. Está a ser gravado. É importante também, diria Está eu. a ser gravado. Ainda está a ser gravado. Então esta parte vais cortar, só favor. Ainda está a ser gravado. Quem tem que passar em primeiro lugar é o Sporting sempre, não é? Desculpa lá, mas isso não é Benfica. O que é isso? Estamos aqui com fé que este derby deste fim de semana vai ser... Vamos ver. Eu já estou nervoso. Vamos ver. Por questões de ansiedade não vou ver o jogo, prefiro aguardar pelo resultado final, fico mais tranquilo e se ganharmos depois vejo, é mais fixe assim. E temos o Clube Basquete Queluz a tentar o acesso à Liga, ou seja, nos playoffs, de jogar contra o Braga. Eu pensei que essa ia ser a tua sugestão cultural. Sábado não fiz essa. Mas podes pôr aí, sábado, 15 horas, pavilhão de Montabrão, multiusos, José Carlos Cifuentes, não é? Assim que se chama, não é? Lá estaremos para o Clube Basquete Queluz contra o Sporting Clube Braga. Estão todos convidados. Go Queluz! Bora lá, vamos a isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço e até à próxima. Fiquem bem. Um abraço. Obrigado. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Todos a ganhar um bocadinho mais.